1946 até agora 2008, o capitalismo se desenvolveu de maneira muito profunda. O capitalismo internacionalizou as suas empresas, você tem a internacionalização da produção, ou seja, você tem as empresas multinacionais comandando o mundo através de suas filiais estruturadas em praticamente todos os países. Você tem a internacionalização das finanças, portanto, a globalização como um elemento da realidade cotidiana de cada um de nós. E esse processo também de globalização, da forma como estava sendo gestada, ele se esgota com a crise de 2008. É por isso que, na minha opinião, essa crise de 2008 inaugura também a crise sistêmica deste período que se desenvolve de 46 até 2007. Ou seja, nós estamos vivendo essa crise sistêmica e essa crise sistêmica, ela vai durar muitos anos. Ela vai durar muitos anos, apesar da propaganda dos meios de comunicação, que os Estados Unidos estão saindo da crise, apesar dos meios de comunicação estar dizendo que não, porque as bolsas estão aumentando, etc. A crise, ela vai continuar por muito tempo. E vai continuar por quê? Porque os fundamentos da crise, aquilo que originou a crise, não foi resolvido. Enquanto não for resolvido, a crise se estenderá. Então, nós vamos ter aí um conjunto de fenômenos novos na economia mundial e na sociedade que vão despertar enorme curiosidade e, ao mesmo tempo, vão despertar enormes lutas sociais e vão despertar também a busca de outros projetos alternativos ao projeto dessa sociedade que nós estamos vivendo aqui. Então, do ponto de vista mais específico, eu vou falar para vocês agora, nesse segundo momento da nossa palestra, os elementos microeconômicos da crise, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E por que esses dois? Porque aí é onde está o coração do sistema. É de onde bombeia para o resto do mundo todo o processo econômico mundial. Portanto, ao contrário do que a gente imagina, a crise nos Estados Unidos, ela é ainda maior do que a crise na Europa. E por que ela ainda é maior? Porque os Estados Unidos vivem uma crise profunda em várias áreas da sua economia e da sua sociedade. Eles vivem uma crise fiscal, uma crise da dívida e uma crise do dólar e uma crise social. A crise fiscal nos Estados Unidos. A crise fiscal nos Estados Unidos, ela se dá em função de que os Estados Unidos, eles estão acumulando dívida e déficit desde a década de 70, e como eles têm a moeda mundial, eles podem rodar a maquininha e as pessoas, enquanto acreditarem que o dólar continua tendo o mesmo valor, o dólar continua tendo o mesmo valor. No dia que as pessoas desacreditarem disso, o dólar passa a não ter mais esse valor. Então, um dos problemas da crise fiscal dos Estados Unidos é que eles, apesar de ter uma dívida muito grande, eles colocaram muitos recursos do Tesouro sem respaldo na base real, imprimiram dólar para salvar os bancos. E isso aumentou o déficit dos Estados Unidos. E aumentando o déficit com o salvamento dos bancos, este processo vai se juntar a um conjunto de outras ações do governo norte-americano que ampliou o seu déficit fiscal. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, ele está gastando ali por dia 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 milhões de dólares. Ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de guerra, você tem aí $1 trilhão gasto numa guerra com o Iraque. Isso tudo vai virar déficit nos Estados Unidos. Quando ele invade o Afeganistão, é a mesma coisa. Quando ele vai doar cerca de 7, 8 bilhões para a Colômbia para poder
combater as Farc, ele também está gastando dinheiro. Só que o dinheiro que ele está gastando não tem respaldo na economia. É fruto só de impressão de dinheiro, porque ele tem a maquininha de impressão e todo mundo acredita que aquele dinheiro tem valor. Até fazendo um parênteses, se todo mundo que tem dólar no mundo fosse trocar os seus dólares por coisas reais nos Estados Unidos, não tem coisas reais suficientes para a montanha de dólar que circula no mundo. Portanto, a crise fiscal ela é muito grave e ela é muito difícil de ser resolvida, porque os Estados Unidos, eles arrecadam apenas 19% do produto nacional bruto de imposto. Aqui no Brasil nós arrecadamos cerca de 34%, ou seja, o Estado arrecada 34%. Portanto, ele tem mais dinheiro. E a Europa, se você comparar os Estados Unidos com a Europa arrecada, na média, 30% do produto interno bruto de impostos. Estados Unidos só 19%. Portanto, ele arrecada menos e tem muito maior déficit. Então, a tendência é sempre aumentar o déficit dos Estados Unidos, porque ele tem um déficit comercial, ele sempre está deficitário na balança comercial, ou seja, ele sempre está importando mais do que exportando, ele tem déficit em todas as áreas. E como ele arrecada pouco, a tendência é o déficit aumentar. E isso vai ter consequências depois no próprio interior dos Estados Unidos. Além disso, a crise também ela está latejante no próprio interior dos Estados Unidos. Há uma crise em gestação nos estados e nos municípios. Porque, como os Estados Unidos é uma economia altamente capitalista, grande parte dos estados e municípios tinham os seus fundos, fundo de pensão, fundos em geral, aplicados no mercado financeiro. À medida em que houve a crise no mercado financeiro e a depreciação desses títulos, todos os fundos também se depreciaram na mesma proporção. É como se Bauru, por exemplo, tivesse aqui o fundo do município, onde ele gasta com saúde, educação, etc. E para melhorar a performance desse fundo, ele aplica nos títulos do governo. Enquanto os títulos estão rendendo, maravilha para Bauru aqui, que está ganhando dinheiro com isso aí. No entanto, quando tem a crise lá, que esses fundos se depreciam, os títulos também se depreciam. E aquele valor que você tinha cai pela metade. E aí então você tem uma crise na cidade. É isso que está acontecendo lá. Crise generalizada nas cidades. Tanto que grande parte da cidade dos Estados Unidos reduziu os serviços de limpeza, reduziu os serviços de saúde, demitiu funcionários, demitiu bombeiros, porque o seu orçamento, em função das perdas que ocorreram com a crise, ele foi reduzido de maneira brusca e ele não tem condição de dar conta das suas despesas normais. A mesma coisa que está acontecendo com os estados. A Califórnia, por exemplo, é um estado falido, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, é um estado falido, exatamente em função de todo esse processo de crise. E isso não é muito visto na imprensa, isso não é muito comentado na imprensa. A imprensa anglo-saxã, ela começa muito a falar mais da crise na Europa, que nós vamos ver daqui mais para frente. Ela fala mais da crise na Europa do que na crise nos Estados Unidos. Eu que sou meio rebelde, eu fui investigar como é que estava a situação dos Estados Unidos. Vocês podem ver que isso aí está num artigo meu, que foi publicado em Portugal, num site que vocês podem consultar, chamado resistir.info, que é o site de maior audiência da língua portuguesa, e eles publicaram essa pesquisa que eu fiz aí, pegando lá tá os números todos, de quanto está o déficit em cada cidade, cada estado, o número de trabalhadores desempregados, está tudo muito bem mapeado e muito bem documentado. Bom, então, esta é a primeira das crises, a crise fiscal, que vai atingir os estados e municípios. A segunda crise é a crise da dívida. A dívida externa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos devem hoje 15 trilhões de dólares. É 100% do produto nacional bruto, ou seja, tudo aquilo que os Estados Unidos produz durante um ano, seja 15 trilhões de dólares, é exatamente aquilo que ele deve. Portanto, é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. Uma dívida de 15 trilhões de dólares, ou seja, 100% do PIB. E isso está fazendo com que os países que compram os títulos do Tesouro Americano, portanto, compram a dívida dos Estados Unidos, que é China, Japão,
Singapura, até o Brasil, é o quarto ou quinto maior comprador de títulos dos Estados Unidos, esses países estão financiando o déficit dos Estados Unidos. Ou seja, ele roda a maquininha, imprime os dólares e roda a maquininha e imprime títulos. E esse título ele vende para o mundo, título com valor em dólar. Esse título tem um prazo, quando chega o prazo eu chego lá e digo, não, vamos rolar o título, um pouco parecido com o que é a dívida brasileira. Muito bem, acontece que essa dívida chegou num patamar em que os detentores desses títulos, eles começam a desconfiar que o cara já está ficando sem condição de pagar. É tanto que a China está começando a diversificar o seu estoque de reservas em dólar. Então, se vocês olharem o mundo hoje, a China está transformando grande parte das suas reservas internacionais em ativos reais, ou seja, comprando minas pelo mundo afora, mina na África, na Ásia. Aqui no Brasil, boa parte das empresas de mineração estão sendo compradas pelos chineses, está entrando na área de produção de commodities, soja, milho, etc. e tal, ou seja, transformando o pepino quente de título em ativo real. Porque em algum momento, se tem uma crise da dívida, esses títulos valem quanto papel de parede. Vale quanto embalagem que você descarta. Ou seja, eles só valem o valor de face deles enquanto todo mundo acredita que está valendo. Sabe a corrente da felicidade? Enquanto todo mundo está acreditando que aquilo funciona, está funcionando. Na hora que alguém diz, bom, vamos ver se tem coisa aqui dentro, e não tem, aquilo vira pó. Então, os Estados Unidos estão com este problema grave na questão da dívida. O maior fundo de investimento, chamado PINCO, ele já se desfez de todos os títulos da dívida dos Estados Unidos. Ou seja, isso já é um indicador de que os agentes econômicos, financeiros, começam a desconfiar de que os Estados Unidos não têm condição de pagar a sua dívida. Porque é como se vocês ganhassem R$1.000 e devessem R$1.000. Fica difícil de pagar, não é isso? Fica difícil de pagar. Você ganha 1.000 e deve 1.000, a situação fica muito difícil. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Então, não será surpresa se em algum momento os Estados Unidos declararem o calote. Dizer assim, gente, devo, não nego e pago quando puder. Isso quase aconteceu ano passado. Se vocês acompanharem na imprensa, teve uma disputa ali entre democratas e republicanos que os republicanos não queriam aumentar o teto da dívida. Se não aumentasse, era calote, porque você não tem como imprimir mais dinheiro, porque o Congresso diz, não imprime. E agora, com o Obama, acabou de ganhar as eleições, ele já está negociando de novo o aumento do teto da dívida. Porque se não aumentar, vai ter o calote da dívida norte-americana. E o calote da dívida norte-americana vai significar um tsunami de crise mundial. Porque a economia mundial ainda é toda assentada e organizada em torno do dólar. Se você quer viajar daqui de Bauru para os Estados Unidos ou para qualquer parte do mundo, você tem que comprar dólar, exceção da Europa, não é isso? Você tem que comprar dólar, trocar real por dólar. Se você quer comprar um barril de petróleo, você tem que trocar real por dólar. E assim, cerca de 70% a 80% das transações internacionais são feitas em dólar. Ora, se este dólar começa a ter problema, e esse é o terceiro elemento da crise dos Estados Unidos, é a crise do dólar. O dólar, ele se transformou em moeda mundial a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando todos os países estavam dizimados pela crise, todos arrebentados, com bombas e tal, não tinha condição de tocar a economia mundial. A única economia que saiu da Segunda Guerra Mundial intacta foi a economia norte-americana. E a economia intacta, pujante, ela tem a sua moeda nas mesmas condições. Portanto, foi quase que natural o mundo aceitar o dólar como moeda mundial. Todo mundo queria dólar. Até hoje todo mundo ainda quer um dólarzinho, né? Até hoje. Mesmo com toda a crise, ainda se puder, ainda faz uma reservazinha de dólar ali, não é? Você imagina, em 1946, todo mundo queria o dólar. Então, o dólar vai se transformar pelo chamado acordo de Bretton Woods, que é um acordo que foi feito nos Estados Unidos com todos os países que venceram a guerra. Eles se reúnem e vão costurar uma nova ordem econômica mundial
na cidadezinha chamada Bretton Woods, no estado de New Hampshire. E lá, então, se costura a nova ordem mundial, onde se faz o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, e o dólar, com unanimidade de todos, passa a ser a moeda mundial, ou seja, o elemento de referência para as transações internacionais. Então, isso deu aos Estados Unidos um enorme poder. Porque quem tem a maquininha, vocês imaginam se o real fosse a moeda mundial e a gente pudesse rodar ele aqui na Casa da Moeda? Porra, era uma maravilha. Tava com problema de déficit, vocês estão importando mais do que exportando, roda e paga o cara com papel pintado. Era uma tranquilidade. E isso continua nos Estados Unidos. Eles pagam com papel pintado o mundo. E o mundo acredita que é o papel pintado, que o papel pintado vale.